Então, o integral é uma máquina sofisticada de efetuar multiplicações. Para tentarmos desenvolver um pouco esta ideia, suponhamos que queremos efetuar uma multiplicação aritmética comum, como 5 vezes 10. Será que podemos fazer esta conta usando a máquina chamada integral? Podemos, se considerarmos uma função f de x que seja constante e que tenha um valor igual a 5 no intervalo 0 a 10 e calcularmos o integral de 0 a 10 da função 5 dx. Como é que calculamos este integral? Calculamos uma primitiva de 5, 5x, a derivada de 5x dá 5, portanto temos aqui uma primitiva, e depois calculamos o valor no extremo superior da integração 10 e subtraímos-lhe o valor no extremo inferior da integração, que é 0. E como podes ver aqui, temos 5 vezes 10 menos 5 vezes 0, ou seja, 5 vezes 10, 50. Portanto, a máquina integral, ela consegue efetuar multiplicações comuns. Agora supõe que a função que não é constante e nós queremos calcular o produto desta função. Queremos efetuar uma operação da mesma natureza deste produto. Como podes ver, representa a área deste retângulo, em que a base mede 10, digamos assim, e a altura mede 5. Se nós aqui quisermos calcular esta área, nós calculamos o integral de 0 a 10. Estamos novamente a considerar que o intervalo de integração é 0 a 10 e agora colocamos aqui a função f de x, qualquer que seja a sua expressão, e calculamos este integral obtendo a área. É importante que observes que na engenharia e na física, em geral, os significados que a área tem podem ser vários. Por exemplo, se o eixo vertical representar a aceleração e o eixo horizontal representar tempo, então o integral da aceleração em ordem ao tempo. Repara que aqui as unidades em que a aceleração vem metro por segundo quadrado. As unidades em que o tempo vem segundo. Segundo por segundo quadrado dá metro segundo. E, portanto, isto vai ser uma velocidade. Se calcularmos este integral de 0 a 10, nós temos a velocidade no instante 10, este integral é igual à velocidade no instante 10 menos a velocidade no instante 0. Isto é, se começarmos a considerar o movimento de um corpo, começarmos a olhar para o movimento desse corpo aqui no instante t igual a 0, e o corpo for sujeito a uma aceleração a de t correspondente a este gráfico, portanto uma aceleração que varia com o tempo, então a velocidade adquirida pelo corpo neste intervalo é a diferença entre a velocidade ao fim de 10 segundos, por exemplo, estamos a supor que o tempo vem em segundos, menos a velocidade que o corpo tinha no instante 0. Portanto, é o acréscimo de velocidade que o corpo teve devido a uma força à qual corresponde a aceleração A. Portanto, neste caso, a área, que é o que nos dá o integral, este valor de área significa velocidade. Outra situação, supõe que o eixo horizontal representa tempo em segundos e o eixo vertical representa a velocidade. Então, se nós integrarmos de 0 a 10 a velocidade
de t dt. Para a velocidade, suponhamos que vem em metros por segundo. O tempo vem em segundos. Então, o integral, as unidades são metro, portanto, isto representa uma distância. E, neste caso, se o integral de v representa uma distância, o cointegral, a primitiva de v é a distância, o cointegral no intervalo 0 a 10 nos dá é a distância no instante t igual a 10, subtraída da distância no instante t igual a 0. Portanto, temos aqui um gráfico que representa a velocidade. A velocidade é medida relativamente a algum referencial. Se quiseres pensar no movimento retilíneo, é medida relativamente a alguma origem, na qual nós consideramos o nosso ponto v igual a 0 metros. E o corpo desloca-se com uma dada velocidade relativamente a este ponto. E a distância que ele percorre, se ele se mover com a velocidade v, dada por este gráfico, v em função do tempo. A distância que ele percorre entre o instante t igual a 0 e o instante t igual a 10 é dada pelo integral da velocidade em ordem ao tempo nesse intervalo 0 segundos a 10 segundos. Outro significado de área na engenharia supõe que o eixo vertical representa uma força que depende da posição ocupada pelo corpo, portanto, relativamente a um dado referencial, e supõe que o eixo horizontal representa a distância, a posição em que o corpo está relativamente à origem. E suponhamos que uma força atua sobre o corpo durante os primeiros 10 metros, e a força é esta, aqui. Então, se nós calcularmos o integral entre o ponto 0 metros e o ponto 10 metros, portanto, podes pensar que temos aqui um corpo que foi atuado por uma força entre x igual a 0 e x igual a 10 metros. Foi atuado por esta força aqui. E se nós calcularmos o integral do produto da força pela distância, portanto, corresponde à área desta região que aqui está, então, repara que unidades tem a força? Newton. E que unidades tem a posição, distância à origem, ou um intervalo aqui marcado neste eixo, metros. Então, o integral vem em Newton-metro, que corresponde a uma energia, Joule. Então, se nós quisermos saber a energia cinética que o corpo adquiriu entre o ponto 0 e o ponto 10, tendo sido atuado por uma força com o gráfico correspondente ao que esta aqui tem, calculamos o integral e temos uma energia cinética que eu vou representar por E de K, calculada no ponto 10, menos uma energia cinética calculada no ponto 0. Isto corresponde a termos 1 meio de m v ao quadrado, em que a velocidade é calculada ali no ponto 10, menos 1 meio de m v ao quadrado, a velocidade que o corpo tinha no ponto 0. Portanto, o que este integral nos dá é o acréscimo de energia cinética, a energia cinética que foi fornecida ao corpo ao longo deste percurso, tendo ele estado sujeito à força F. Outra interpretação de área supõe que o eixo vertical representa a potência elétrica em função do tempo, em watt, e o eixo horizontal representa o tempo em segundos. Então,
se nós integrarmos entre um instante 0 e um instante 10 a função p de t em ordem a t, que é que temos? A potência vem em watt, o tempo vem em segundo, e o watt por segundo é joule, é uma forma de energia, é a energia elétrica. Portanto, se calcularmos este integral, a primitiva de P de t é a energia elétrica E. A energia elétrica consumida entre estes dois instantes é dada por este integral. Portanto, o contador elétrico que as nossas casas têm, que mede a energia elétrica consumida, é um integrador.